Mais uma aula de CorelDRAW X7. Nesta aula nós prosseguiremos falando sobre ferramentas de desenho. Na última aula nós vimos ferramenta caneta, mão livre e linha de 2 pontos. Nesta aula nós veremos as ferramentas B-Spline, polilinha e curva de 3 pontos. Vamos começar com a B-Spline. A B-Spline, assim como a ferramenta de caneta, ela é uma ferramenta para criação de pontos de curva, só que aqui a diferença entre a B-Spline e a caneta é que a B-Spline cria curvas não quebradas e mais certinhas, digamos assim. Como vocês devem se lembrar, quando você cria as curvas com a ferramenta de caneta, e elas não ficam exatamente certinhas, ó. Algumas têm tamanhos bastante diferentes uma das outras. Já na B-Spline, as curvas são mais simétricas, mais certinhas mesmo, num termo mais simples. A utilização da ferramenta é igual à das outras. Clica-se num ponto e um outro que será a nossa curva. Ao contrário aqui da ferramenta de caneta, ao clicar-se e arrastar para algum lado, nós não puxamos aquela guiazinha que controlava a curvatura. A curvatura é toda controlada simplesmente arrastando o mouse sem manter nada pressionado. Que este ponto que quando nós clicamos é criado automaticamente. Cada ponto curvo é criado com um clique do botão esquerdo do mouse. Vamos aqui, foi criado um. Vamos lá. Criado mais um. Se quisermos manter determinado ponto reto, damos 2 cliques. Ele se transforma numa âncora, digamos assim. Vamos aqui, é mais um clique. Aqui um. E aqui outro. Aqui outro. Como pode-se ver, é uma ferramenta bem simples para fazer curvas. Ela não tem tantas possibilidades em comparação com a caneta, porque a caneta, ela, ao mesmo tempo que permite você criar uma linha reta, te permite criar uma curva. Já aqui são apenas curvas. Entretanto, para algum tipo de desenho que seja necessariamente curvas, a B-Spline é muito mais simples. Sem falar que a simplicidade do trabalho com os pontos é muito mais simples, já que, se for observar aqui, os pontos da B-Spline são muito menos do que a da ferramenta caneta e muito mais fáceis de serem editados em relação à da ferramenta caneta. A próxima ferramenta que nós veremos é a polilinha. A polilinha é uma ferramenta que, inclusive, ela é bastante presente em outras ferramentas, de desenho CAD. E o funcionamento dela aqui é bastante parecido também com o dessas outras ferramentas. Podemos dizer que a polilinha seja um misto entre mão livre e linha de 2 pontos. Porque eu posso clicar aqui num ponto, arrastar até outro, criar uma linha, e ao mesmo tempo, arrastando o mouse com o botão esquerdo pressionado, eu tenho as características de desenho da ferramenta mão livre. E no próximo ponto que eu simplesmente clicar, ela volta a ter as características da ferramenta de linha de 2 pontos. Ao fechar essa forma, os pontos que nós criamos a cada clique do botão esquerdo são nós aqui apresentados. Pode-se ver que a cada ponto onde eu cliquei foi criado um ponto de curva, um ponto de linha reta. É uma ferramenta bastante simples de usar. O conceito dela, como eu disse, é uma espécie de mistura entre linha de 2 pontos e mão livre. Certo. A próxima ferramenta, também bastante simples, que eu apresentarei, é a curva de 3 pontos. A curva de 3 pontos, ela lembra bastante a elipse de 3 pontos. Só que ao contrário da elipse de 3 pontos, que desenha uma elipse completa,
a curva de 3 pontos desenha apenas um arco baseando-se em 3 pontos. E um arco, lembrando, não será um desenho fechado, será um desenho aberto, e logo se quiser preenchê-lo, terá que fechá-lo. Bom, o funcionamento dele é igualzinho àquelas ferramentas de 3 pontos do retângulo e da elipse. Clica-se num ponto inicial, arrasta-se o mouse até um ponto final, e nesse ponto soltamos o mouse, e aí temos as opções de controle da curva. Lembrando que esta ferramenta, assim como a do retângulo e polígonos e etc., das ferramentas de formas básicas, ao mantermos pressionado o botão Shift, a criação da curva será feita de maneira proporcional, mais retinha, digamos assim. Vemos aqui. Como pode-se ver, a curva ela não foi fechada. Então, ao tentarmos preencher aqui, por exemplo, não obtemos resultado algum. Se quisermos obter um preenchimento, se quisermos preencher esta curva, teremos que fechá-la. Aqui, através da linha de 2 pontos, aqui, fechei. Certo. Pode-se observar que essas ferramentas de desenho são simples de utilizar em relação às anteriores, mas elas dão várias possibilidades de desenho. Em relação a B-Spline, principalmente, vamos tentar aqui, como um pequeno exemplo, fazer um bonequinho arredondado. Vamos lá, criamos um ponto aqui, um ponto inicial, um ponto curva aqui, outro ponto curva, outro ponto curva aqui, que está mais arredondadinho. Mais um aqui. Vamos fazer um ombro aqui. Fazer uma mão. Vamos lá, puxar o braço aqui. Faremos o corpo agora. Opa, as pernas. Vocês podem ver a criação assim das partes curvas é bastante simplesinho, e nós não temos muitos problemas em relação a manter as curvas proporcionais, elas ficarem tortas, etc. Isso é facilmente feito através da spline. Vou com o braço um pouquinho, certinho. Vamos fechar aqui o boneco. Está criado nosso bonequinho utilizando somente a spline. Editá-lo, ferramenta de forma como qualquer outro objeto. A única diferença aqui é que os pontos eles são um pouco diferentes em relação àqueles nós simples que nós vimos para as ferramentas de formas básicas. Aqui eles não são exatamente lá tão facilmente editáveis. Mas é claro, por padrão aqui vem um tipo de nó. Nós podemos, sem problema algum, alterá-lo e torná-lo mais pontudo, digamos assim, em relação a uma curva perfeita, vamos falar nesses termos. Bem, agora que temos a silhueta do bonequinho, deixar esse pescoço um pouquinho mais ajeitado, essa cabeça, vamos adicionar uns olhos nele através da polilinha. Não, melhor. Polilinha mesmo. Vamos lá, fazer uns olhos meio de... que ele está meio bravo. Aqui, agora, arredonda. Aqui. Mesma coisa, ponto reto, ponto reto, ponto reto, e agora usamos como se fosse uma unidade. E vamos por último, embelezar ele um pouquinho mais, deixar mais completo. Através da curva de 3 pontos, fazer uma boca nele. Ponto inicial, ponto final. E... dá um sorrisinho, ele é bonzinho. Dá um sorriso a ele. Certo. Podemos preencher nossa figura com qualquer cor que quisermos, sem problema algum. Será um alien, é verde. Os olhos bem brancos. E deixá-lo com a boca um pouco mais grossa. 5 pixels. Não.
uns 10 pixels. Opa. Vermelho? Não ficou legal. Deixar preto mesmo. Está aqui o nosso bonequinho verde, nosso alienígena. Como podem ver, essas últimas ferramentas de desenho que eu apresentei agora, como eu falei, são tranquilinhas de mexer. Mas principalmente ferramentas como essa B-Spline, apesar dela ser simples, é interessante bastante treino nela, porque várias possibilidades de desenho podem ser feitas utilizando ela. Eu peço que tentem reproduzir esse exemplo agora do bonequinho e acrescentar coisas nele utilizando as ferramentas que eu apresentei nessas duas últimas aulas. Tentar acrescentar nele. Peço que pratiquem bem e na próxima aula nós veremos um pouco mais sobre ferramentas de desenho. Nós veremos finalmente a ferramenta da caneta Bezier e eu farei uma pequena aulinha também ensinando a vetorizar algum desenho. O que é a tão chamada vetorização que dizem para o CorelDRAW. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.